anteriores, né, o que a gente está fazendo? A gente está tratando de juntar agora os fenômenos elétricos com os magnéticos, certo? Na primeira metade do curso, a gente falou só de cargas elétricas, lei de Coulomb, campo elétrico, etc. Né? Aí a gente falou um pouquinho de magnetismo e o que acontece quando uma partícula atravessa um campo magnético. A pergunta de hoje é: o que acontece nessa partícula que está passando por um campo magnético se estiver dentro de um condutor? Dentro de um condutor. Esse passo é importante porque a gente na vida real não lida com partículas voando, a não ser em laboratórios e tal, né? Mas o motor elétrico, sim, tem lá o fio e tem os elétrons passando lá dentro. Então, caminhando para a engenharia, o primeiro passo para a gente entrar no mundo mais prático é estudar o que acontece com a corrente elétrica passando por um condutor, sendo que esse condutor ele está imerso num campo magnético. E aí daqui nós vamos extrair o princípio de funcionamento do motor e do gerador elétrico, que são máquinas que vocês vão lidar. Então, uma pequena introdução. Quais são os nossos objetivos, né? Então, relacionar a força magnética produzida sobre uma partícula com a força produzida sobre um fio, que é o que a gente estudou na aula passada, sobre uma partícula. Como é que isso me ajuda a entender o que acontece quando a partícula está no fio? Esse é o primeiro objetivo. Nós vamos falar que quem determina isso é um princípio, né, chamado de efeito Hall. Como é que eu calculo essa força sobre um fio percorrido por uma corrente elétrica? A gente tem novamente aqui o modo escalar e o modo vetorial. E finalmente como a gente aplica esse princípio do efeito Hall e a força que o fio sofre, né, no motor elétrico. Não vamos dimensionar assim, o motor até as últimas consequências. Isso aí é objeto da eletrotécnica que vocês, ou alguns de vocês terão lá na frente. Mas o princípio básico, né, fundamental, conceitual do motor, vem daqui. Bom, então vamos começar relacionando esses dois ambientes. Né? Quem estudou esse fato, pessoal, foi Edwin Herbert Hall, lá no final do século XIX, começo do século XX, faz bastante tempo, engenheiro americano, de Stanford. Então, ele percebeu o seguinte, pessoal, que, bom, nós já vimos, retomando o que a gente já viu, né? O que acontece se eu tenho, por exemplo, um campo magnético passando aqui, né? Um ímã, então tem um ímã bem grandão aqui atrás, polo norte, polo sul, do lado de lá, então tem um feixe paralelo de linhas magnéticas aqui. Aí nesse campo penetra uma partícula carregada, um elétron, por exemplo. Ele vem para cá, lembra da regra da mão ainda? Ele vem para cá, né? O campo magnético está para lá. Ele é uma partícula negativa, então ele tem uma tendência a ter esse comportamento aqui. Até a gente viu que se ele está exatamente na perpendicular, ele vai descrever uma circunferência e a gente consegue inclusive calcular o raio dessa circunferência. Muito bem. Agora, essa partícula ela está no ar. O que acontece se ela estivesse num fio passando aqui? Então tem um fio condutor e o elétron está passando aqui. O que acontece, pessoal? Em essência é a mesma coisa, só que ele não vai sair do fio. Aqui ele está no ar, né? Então ele descreveria essa circunferência. Mas quando ele está no fio, então o que esse desenho aqui pretende mostrar, que é o seguinte, olha, tem aqui uma fonte de energia, os elétrons estão saindo por esse lado, atravessa uma região condutora. Então essa barrinha aqui é uma barrinha de cobre, digamos, né? Então o elétron entra aqui, olha o que acontece com ele, pessoal, tá vendo? Ele sofre uma força para cima, tá vendo? Usando a mesma lei que a gente usou até agora. O campo magnético está para lá, ele vai do norte para o sul, o elétron está andando aqui, ó, então dedão para cá, é uma partícula negativa, então ele sofre uma força para cima, certo? Então dentro do fio, isso é uma coisa que a gente mentaliza, né? Porque o elétron a gente nem sabe direito o que é. Mas, usando o modelo de que ele é um corpúsculo, né, que está andando dentro do fio, quando ele passa aqui nesse campo, ele desvia aqui para cima. Ó. Desvia aqui para cima. Isso aqui é chamado de efeito Hall. Então tem um acúmulo de cargas negativas aqui em cima e um esvaziamento de cargas negativas aqui embaixo. Mas veja, essa força age sobre um elétron.
age sobre esse elétron, age sobre o outro elétron, age sobre o outro elétron. Então cada força é pequenininha. Mas como ela age em todos os elétrons que passam por essa região, cada um faz uma forcinha. E ele não sai do fio. Por que ele não sai do fio? Porque é muito mais fácil andar pelo fio do que pelo ar. Porque o ar é isolante térmico, né? Ou pelo menos tem uma resistência térmica não elétrica. Tem uma resistência elétrica bem maior que o cobre. Então ele fica no fio, mas ele puxa o fio para cima, aqui nesse caso, né? Ele tende a levantar isso daqui. Uma forcinha pequenininha. Mas esse é o efeito Hall. É assim, esse deslocamento é o efeito Hall. E a soma de todas essas forças aqui produzem nesse condutor uma tendência a se deslocar. Tendência a se deslocar para cima. Seria algo assim, ó. 3 situações aqui. Então aqui a gente tem esse campinho verde aqui, é o campo magnético. É o ímã, em outras palavras, né? Então aqui está indicado bolinha, então o campo magnético está para onde? Saindo da lousa ou entrando na lousa? Saindo da lousa, que é ponto. Se estivesse entrando, seria que desenho? Um X. Então ele não está entrando, ele está saindo, né? Vocês vejam que aqui é um fio, tá vendo? Ó? Então, nessa situação primeira, não existe corrente elétrica no fio, I igual a zero. Então não está passando nada. O fio não sofre nenhuma deformação. Muito bem. Agora, aqui, o fio está sendo deformado. Né? Vamos entender por quê. Olha, está passando por aqui uma corrente I. Essa corrente é a corrente convencional. O que eu quero dizer com corrente convencional? A corrente convencional vai do mais para o menos ou do menos para o mais? Meu mesmo, vocês falaram. Então ela vai do mais para o menos. A corrente convencional. Convencional vem de convenção. Vamos combinar que ela vai daqui para lá. Porque pensava-se que eram as partículas positivas que andavam. Mas são os elétrons. Então o elétron está indo para onde? Para cima ou para baixo, pessoal? Para baixo. O elétron vai... Aqui tem muito elétron, ó. Por isso que é negativo. Certo? Tem um acúmulo de elétrons. Ora, se aqui tem elétron sobrando e aqui tem elétron faltando, o elétron vai fazer o quê? Ele vai descer. Né? Ele vai vir para cá e vai tender a preencher o vazio aqui embaixo. Então o movimento do elétron é oposto ao movimento da corrente convencional. A corrente convencional está subindo. Quando é I, pessoal, sempre é a corrente convencional. Se não falar nada, é a corrente convencional. A gente é que tem que pensar, bom, se a corrente convencional está indo para lá, é porque os elétrons estão vindo para cá. Então se eu aplicar a regra da mão direita aqui, o que vai acontecer? Vejamos, olha, a gente tem o campo magnético saindo, certo? Tem a corrente, o fluxo de elétrons está descendo, está para cá. O elétron é negativo, então ele sofre uma força para lá, não sofre? Nessa direção. Então aqui, ó, pessoal, tá vendo? Todos os elétrons sendo empurrados para cá, assim, ó, fazem com que esse esforço ele passa para o fio. O fio tem uma força que tende a deslocá-lo para cá. Não vai entendendo? Assim, então, o que acontece com o fio é a somatória de tudo que acontece com os elétrons. Quando o elétron sofre aquela força, ele vai empurrar o fio. Aqui é o contrário, olha. Se a corrente convencional está descendo, o que está acontecendo com os elétrons? Estão subindo, né? O elétron é o contrário à corrente convencional. Aqui é a mesma coisa, que agora o positivo está aqui em cima, o negativo está aqui embaixo, tem bastante elétron aqui, eles vão tender a subir. O elétron está subindo, dedão para cima, o campo magnético está para fora, está para lá, o elétron é negativo, a força sai das costas da mão e empurra o fio para lá. Né? Então aparece uma força nessa direção aqui. Professor, Sim. não entendi. O senhor que deu esse mais ou menos, só mudou e inverteu ou o desenho interpretado? Não, isso é fato, porque ó, se o desenho está dizendo que a corrente elétrica está subindo, a corrente convencional... Eu não tinha visto o outro vetor. Isso, e aqui está descendo. Né? Certo? Então isso é o que acontece aí. Tá certo ou não? Acho que tem aqui um filminho.
Esse filme, pessoal, o efeito Hall é usado para medir a quantidade de elétrons livres, que não é o nosso tema aqui. Então eu vou passar só a parte que interessa para nós. Em 1879, Westinghouse descobriu o efeito que leva o seu nome, o efeito Hall. Para entender este efeito, é preciso ver o que acontece dentro do condutor. O condutor, submetido a uma diferença de potencial, gera um campo elétrico e o movimento dos elétrons livres presentes nele. Colocando um campo magnético perpendicular a este condutor, desta forma, os elétrons livres sofrem a ação da força magnética, que é determinada pela regra da mão direita. Com o dedo indicador no sentido convencional da corrente e o dedo médio no sentido do campo magnético, o polegar indica o sentido da força magnética. Tem várias versões para a regra da mão direita, né? Essa é uma delas, né? Não é a que a gente usou, mas ela funciona bem também. Mas usando a nossa, pessoal, olha, campo magnético dá na mesma, tá vendo? O campo magnético está para lá, os elétrons estão vindo para cá, o campo elétrico está para lá, corrente convencional, né? Os elétrons estão vindo para cá, a força vem para cima. É a mesma regra que ele usou aqui, só que a gente usa essa, não faz qual que usa, né? Mas o importante é que o elétron sofre uma força para cima. Então está aqui, o elétron andando, dedão, né? Campo magnético para cá, a força aparece para cima. A força magnética faz com que os elétrons livres se concentrem na parte superior do condutor. A maior concentração de elétrons livres na parte superior gera um potencial negativo. A ausência de elétrons na parte inferior gera um potencial positivo. Isso. Tá bom. É só até aí. Aí ele vai deduzir a fórmula do cálculo do número de elétrons livres, que é outra finalidade que não é nossa nesse momento. Mas eu queria que vocês tivessem essa visualização do que acontece aí. Ok. Isso, voltando aqui então. Sim. Isso. Bom, tá aí. Então, não. O que a gente quer entender, então, é agora como quantificar essa força, né? A gente já consegue saber que ela existe, porque ela existe e qual é a direção dela, mas quanto ela vale? Bom, quanto ela vale é fácil deduzir, pessoal, da fórmula da força sobre uma partícula. Veja só. No caso da partícula da aula passada, a gente viu que a força é igual a Q vezes a velocidade vezes B vezes o seno de alfa. Lembra dessa fórmula? Se eu imaginar agora que essa partícula está andando num fio, aqui,
eu vou lembrar lá da mecânica, né, que a velocidade da partícula dentro do fio é ΔX sobre ΔT, né? No caso do fio, eu vou pegar um pedaço do fio e vou chamar de L. E o ΔT eu vou chamar de simplesmente T. Então, a velocidade é o tamanho do fio dividido pelo tempo que o elétron leva para atravessar esse pedaço. Eu vou pegar esse V e colocar aqui, ó. Então, a velocidade é o tamanho do fio, um tamanho que eu pego do fio, né? Dividido pelo tempo que ele leva para atravessar esse espaço, vezes B, vezes C de alfa. Eu só alterei essa variável aí, V, substituir por L sobre T. Se eu fizer um pequeno movimento aqui, pessoal, que eu posso fazer, né, ó, esse T aqui, ele está dividindo tudo, né? Então eu vou colocar ele dividindo o Q. Eu só escrevi de um jeito diferente aqui, o T, né, aqui embaixo do T. Q sobre T, vezes L, vezes B, vezes o seno do alfa. Certo? Agora, olha bem, o que é carga sobre tempo, pessoal? Coulombs por segundo, isso é o quê? Coulomb por segundo é o quê? Ampere, né? Corrente elétrica. Certo? Então, I, né? Corrente elétrica é a carga que passa dividido por quanto tempo essa carga leva para passar. Então, isso aqui é corrente elétrica. I vezes L vezes B vezes seno de alfa. Então, moral da história, a força que um fio sofre é igual à corrente que passa pelo fio, em amperes, vezes o comprimento do fio, vezes a intensidade do campo magnético, por onde o fio passa, em Tesla, vezes o seno de alfa, que é o ângulo que o fio faz com o campo elétrico, né? Se ele corta na perpendicular, ou se ele corta em algum ângulo aí, né? Então a gente vai ter uma diminuição dessa força. Essa fórmula é essa daqui, ó. Né? Então essa dedução está explicadinha aí nesse slide. Nós temos outra fórmula para força, vocês lembram? Essa é a forma escalar, né? Qual que era a forma vetorial, pessoal, da força? V vezes B, né? Que a gente calcula fazendo aquele determinante lá que a gente fez, certo? Eu posso pegar esse mesmo raciocínio e colocar aqui, ó, porque a velocidade ali também aparece. Embora ela apareça na forma vetorial, o comprimento do fio também pode ser uma grandeza vetorial. Então eu posso escrever assim, ó, que F é igual a Q vezes o comprimento do fio, eu vou dar um exemplo numérico, dividido pelo tempo. Aqui, para o nosso efeito, o tempo não é vetorial, ele é um escalar. Produto vetorial, vetor B. Aí, ó. Como esse tempo é escalar, ele pode sair do produto vetorial, e eu vou escrever ele aqui, ó. L, vetor L, vezes vetor B. Isso aqui, de novo, é o quê? A corrente. L vezes B. E aí estão. Então, nós temos aqui as duas formas de calcular a força sobre um fio. Temos a forma escalar, aqui quando eu tenho um módulo, né, eu vou multiplicar a corrente em amperes, pelo comprimento do fio em metros, pelo campo magnético em Tesla, seno alfa. Isso dá um módulo. O vetor vai ser a corrente elétrica vezes esse produto vetorial aqui, ó, que seria o comprimento do fio vezes o vetor campo elétrico. Aqui é quando dá IJK, usa aqui, né? Nós vamos ver um exemplo numérico já. Então essa forma está aqui, ó. Certo? Essencialmente as duas únicas dessa matéria. Ó, aqui a gente já pode fazer uma aplicação. Vamos ver. Uma linha de transmissão elétrica é percorrida por uma corrente de 5.000 amperes. Isso é o I. E se estende formando um ângulo de 70 graus com o campo magnético da Terra. Esse é o B. Então o campo magnético da Terra é
60 microtesla, ou seja, 60 vezes 10 a menos 6 teslas. É um valor real. O fluxo convencional é de sul para norte. Essa é a direção, né? Determine o módulo e a direção da força magnética exercida pela Terra sobre 100 metros em linha. Então um fio, né, lá, fio de alta tensão, uma linha de transmissão, passa lá uma corrente alta, 5.000 amperes. E ela está cruzando um campo magnético, que a Terra é um ímã, um campo magnético fraco, mas ele é grande, né, do ponto de vista geográfico. Então esse fio lá no poste, pessoal, ele sofre uma força, ou para cima ou para baixo. Vamos determinar agora então. Então, visualizando, ó, mais ou menos assim. Tem aqui o planeta Terra, vamos dizer, né? Essa linha, ela forma 70 graus com o campo magnético da Terra. Aqui é o norte geográfico, mas magneticamente o que tem aqui? É o sul magnético, né? Então é como se a Terra tivesse um ímã assim, ó. Aqui é o sul magnético e aqui é o norte magnético, que fica no sul geográfico, tá certo? As linhas de campo magnético, qual é o sentido delas? Sul para norte ou norte para sul? Norte para sul. Então o campo magnético da Terra, ele sai daqui e vem para cá. Sai do... né? E aqui, pessoal, isso aqui é uma cebola, assim. Então ele passa aqui na frente, vamos representar assim, ó. Se eu olhar de frente à Terra, né, eu veria o campo magnético subindo. Assim. Certo? Beleza. E o cabo? O enunciado diz que esse cabo forma um ângulo de 70 graus. Aqui assim, né? Imaginar que ele forma um ângulo de 70 graus com as linhas de campo magnético da Terra. E a corrente elétrica convencional no cabo vai da região sul para a região norte. Então, tá nessa direção aqui. Deu bem? Entendeu o problema? A pergunta é, quanto vai essa força e para onde ela vai? Para cima, para baixo, para onde ela vai, né? Então, vejamos. Ó, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, né? Nós precisamos o módulo. A direção não temos na forma vetorial, né? Então, o módulo dessa força, que foi o que o problema pediu, né? Vai ser a corrente elétrica vezes o comprimento, vezes o campo, vezes o seno do alto. Então, nós vamos ter aqui 5.000 vezes 100, que é como se fosse esse comprimento aqui, ó, por 100 metros de fio, né? 100 metros aqui, vezes 100, vezes o campo magnético que está sendo cruzado pelo fio. 60 vezes 10 a menos 6. Vezes o seno do ângulo que o fio faz com o campo magnético, que é 70 graus. Então nós vamos ter que a força é 28,2 newtons. Tá certo? Agora, será que essa força está aliviando o peso do fio ou está puxando o fio para baixo? Então, aí nós vamos usar a regra da mão direita. Certo? Olha só, se a corrente convencional está subindo, os elétrons estão para onde? Estão descendo. Então, os elétrons estão para cá. O campo magnético está subindo. Certo? O campo magnético subindo. Os elétrons estão para lá, não estão em 90 graus, mas estão indo para lá, né? E os elétrons são negativos. Então, a força que aparece tende a afastar o cabo da superfície da Terra. Então, deixa o fio mais leve. É desprezível, né? Muito pequena essa força perto do peso de 100 metros de fio, é muito pesado. Mas, de qualquer maneira, é possível prever, né, que nós temos o campo magnético então subindo, os elétrons indo para lá, a carga é negativa, então a força que acontece vem no sentido de afastar o cabo da superfície da Terra.
né? Então, a direção da força magnética, né, seria perpendicular ao solo e o sentido para longe do solo, né? Afastando do solo. Vocês entenderam? Sim ou não? Então, essa última parte. Pergunta. Qual parte? Da mão assim. Como aplica a mão, né? Nesse caso. Sim, nesse caso aqui. Então, nesse caso, os dedos é o campo magnético. E o campo magnético está subindo. Esse aqui é o B, né? O campo magnético da Terra. Ele vai do polo sul para o polo norte. Tá vendo? Os dedos estão do sul para o norte. Como a corrente está indo daqui para lá, corrente convencional, os elétrons estão vindo para cá. Quem está circulando é o elétron. O elétron é uma carga negativa. Quando a carga é negativa, a força nasce na palma e se afasta para lá. Então imagina, eu estou olhando a Terra assim de frente, né? Ele está afastando o cabo puxando. Se eu estivesse lá embaixo, eu veria o cabo. Certo? Professor, só explica o começo da Terra, ao contrário. Ah, sim. É porque, veja, quando a gente aponta para o campo magnético, eu tenho que saber se ele está indo para onde? Para lá ou para cá, para onde ele vai, certo? Como é que a Terra funciona? Se eu tenho uma bússola aqui, assim, ó, essa pontinha é a ponta norte. Ela aponta para cima, para o polo norte. Mas se ela está sendo atraída lá para cima, que polo magnético está lá? O sul. Então aqui tem um polo sul. Polo magnético é sul. Polo geográfico é norte. Por que eu preciso saber isso? Porque, pela mesma razão que aqui é sul, aqui é norte. Magneticamente falando. E eu sei que as linhas de campo magnético saem do norte e vão para o sul. Então elas vão daqui para cima. Saem do norte magnético, portanto o sul geográfico, e vem aqui para cima. Certo? Ela é assim, né? Então, isso faz com que eu coloque a mão. Aí os elétrons estão indo para lá, a força vai para cá. Certo? Beleza? A gente responde, a força magnética está afastando do Sol. Tá, isso. Né? O fio sofre uma força magnética que tende a afastá-lo do Sol. Então, em tese, deixa ele mais leve. Um pouquinho mais leve. Sim. A sigla B. O quê? P é campo. Campo magnético. Isso. E é campo elétrico. E B é campo magnético. Só aí, no caso, é a corrente, né? O I é corrente. Corrente em amperes. Aí? É isso aí, tá ok. Bom, vocês viram que aqui as grandezas foram escalares. Então a velocidade, né, não teve assim módulo, direção e sentido. Agora a gente pode imaginar um problema em que as grandezas sejam vetoriais. Então como seria? Seria assim, ó, um condutor percorrido por uma corrente elétrica de 1 ampere é descrito vetorialmente por, tá lá, L vetor, tá vendo, pessoal? 3I mais J mais 2K. Como assim um fio descrito por um vetor? Lembra, pessoal, que eu estou tratando de um pedaço de um fio. Estou pegando um comprimento de um condutor. Então eu poderia dizer assim, ó, eu poderia dizer um condutor de, sei lá, 3 metros. É o comprimento do condutor. Agora imagine o seguinte, eu pego a pontinha desse condutor e vamos supor que aqui tem um sistema de eixos, ó, né? Z, X, Y. Eu pego esse fio, mas eu não vou dizer que ele tem 3 metros. Eu vou prender a pontinha dele lá, no 0, 0, 0, e a outra ponta eu seguro aqui. Certo?
E aí eu vou dizer para vocês qual é esse ponto aqui. Então esse ponto ele fica assim, no x, tantos metros, nesse caso aqui, ó. Ele está a 3 metros no x, 1 metro no y e 2 metros no z. Eu não caracterizei um ponto aqui? Então, o fio que eu estou falando, ele vai daquele ponto até aqui. Então eu posso dar um fio, expressar um fio por um vetor. É um vetor que tem origem lá no 0, 0, 0 e ele tem extremidade aqui nesse ponto 3, 1, 2. Deu para entender? Não é usual a gente dar o tamanho de um fio pelas coordenadas retangulares, mas é perfeitamente possível, né? Eu estou imaginando que a origem dele está lá, é esse fio aqui, ó. Ele tem origem em um lugar e ele vem para essa direção aqui. Esse é o fiozinho que eu estou falando. Esse fio, ele corta um campo magnético. E esse campo magnético também é um vetor, é um campo vetorial. E esse campo vetorial está expresso aqui, ó. Menos I, mais 2J, menos 1K. Esse é o campo. Então, ele seria esse vetor aqui, ó. Então, aqui nós temos o L, aqui nós temos o B, né? E eu quero o vetor força. A que força está sujeito esse fio? Então, pessoal, como eu tenho dois vetores, a força, vetorialmente falando, né, vai ser a corrente elétrica, que é escalar, ela não entrou no gráfico ali, né? É só a intensidade da corrente que passa pelo fio, vezes o produto vetorial do comprimento do fio, expresso vetorialmente, produto vetorial B, expresso vetorialmente. Certo? Como é que a gente resolve isso daqui? Monta essa matriz e calcula o determinante. Então, na primeira linha da matriz vem o IJK, na segunda vem as coordenadas do fio, 3 no I, 1 no J e 2 no K. E na terceira linha da matriz, então isso daqui, ó, essa linha é a linha do L. Essa linha é a linha do B. Não pode mudar essa ordem, né? Primeiro L e depois o B. Menos 1, está aqui, menos 1. Depois o 2, que é no Y, né? E depois o 1 de novo, que é no K. Aí aqui a gente já fez, né? Replica as duas colunas, diagonal principal, diagonal secundária. Eu vou encontrar esse produto, que vai dar o mesmo valor, porque aqui é 1, né? Eu primeiro calculo isso daqui, depois multiplico o I. Mas o I é 1, vai dar ele mesmo. Deu esse vetor, pessoal, ó. Menos 3I, menos 5J, mais 7K. Quando a gente traça esse vetor, ele é esse daqui, ó. Tá vendo?